Bom, o Bahia com desfalques, né? Já temos aí o Bahia preparado, fez o seu último treino neste sábado para enfrentar o Internacional lá no Beira-Rio. Jogo que vai ser difícil, né? Mas não impossível para o Esporte Clube Bahia. Então nós vamos ver essa notícia. Zagueiro e volante retorna ao time titular, lateral e meia são desfalques por lesão. Então temos aí essa primeira notícia. E outra notícia também é que a CBF detalhou a tabela de mais 5 jogos do Bahia na Série A. Então vamos saber os próximos jogos do Esquadrão de Aço, né? Que inclusive na próxima tem o jogo de volta das oitavas de final, né? Na Copa do Brasil contra o Santos na Arena Fonte Nova. E uma terceira notícia é o feminino do Bahia, né? Está em situação difícil, né? Complicadíssima agora, nessa tarde perdeu o 4º jogo seguido e se complica na luta contra o Z4, né? Só tem agora poucos jogos, o Bahia está numa situação agora complicadíssima, no caso o futebol feminino. Então vamos a essas notícias, mas antes inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades aqui do nosso Esquadrão de Aço. Inscreva-se no nosso canal Arquibancada JNS Futebol e também divulgue o nosso canal para seus amigos, para suas amigas. E vamos então às notícias do nosso Esquadrão de Aço de hoje. Vamos lá? Com desfalques e retornos, o Bahia já está pronto para o jogo contra o Internacional. Você vai saber o provável time titular. E temos também as outras notícias que vamos falar daqui a pouco. Vamos lá. Está tudo pronto para mais uma rodada da Série A. A semana de treinos do Bahia foi encerrada na manhã deste sábado, dia 27, no CT Evaristo Macedo, onde o grupo realizou mais um treinamento tático sob o comando do técnico Renato Paiva. Na véspera da partida contra o Internacional, o treinador tricolor realizou os últimos ajustes táticos em um treino entre titulares e reservas, confirmando a escalação inicial. Para o jogo, o zagueiro Canu e o volante Rezende são novamente opções e devem reaparecer no time titular. Por outro lado, Matheus Bahia e Iago continuam com desfalques. Eles não treinaram com bola em nenhum dia da semana e seguem no departamento médico. Lesionados há mais tempo, os zagueiros Raul Gustavo e Marcos Vitor seguem em recuperação. O provável time do Bahia tem Marcos Felipe, Canu, David Duarte e Vitor Hugo, Vitor Jacaré Rezende, Tassiano, Cauli e Ian, Biel ou Ademir e Everaldo, né, o técnico, o Renato Paiva. A escalação oficial será divulgada pelo clube 1 hora antes da bola rolar, como sempre, né? E terá publicação, como afirma aqui o scbahia.com. Internacional e Esquadrão vão duelar às 16 horas deste domingo, 28, no Beira-Rio. Então está aí o Esquadrão de Aço preparado para mais um jogo agora pela 8ª rodada do Brasileirão da Série A. A próxima notícia, né, é o futebol feminino. As meninas de Aço, né, perderam o 4º jogo consecutivo e se complica na luta contra o Z4. Os últimos 2 jogos serão contra Santos e Corinthians. Então o Bahia sofreu mais um revés no Brasileirão Feminino A1. Dessa vez a equipe tricolor perdeu por 4-2 para o Avaí Kinderman, num duelo direto contra o rebaixamento para a 2ª Divisão Nacional, válido pela antepenúltima rodada. Atuando em Pituaçu, o Bahia abriu o placar com gol marcado por Ayla aos 20 minutos. Antes do intervalo, o Avaí empatou com gol marcado por Anaísa. Aos 44, o atacante Iene Acuna recolocou o tricolor em vantagem nos acréscimos. No segundo tempo, o Bahia levou 3 gols que foram marcados por Raquel, Pâmela e Dani Venturini. A derrota é a 4ª consecutiva na competição, 3 delas em confrontos diretos contra times que lutam para fugir do rebaixamento. Então está aí, o Bahia
feminino está numa situação complicadíssima, né, complicadíssima aí para fugir do Z4. Está ainda na 11ª colocação, né? 12º é o Real Brasília, o Bahia está com 13 pontos, né? Mas aí temos o que? Olha, Atlético Minas Gerais, Atlético Paranaense, Real Ariquemes e Ceará, né? Todos com, vamos lá, 13, bom, me atrapalhar aqui, exatamente, o Bahia, a feminina está disputando aí para não perder, né, para não ser rebaixados. Agora só faltam 2 jogos. Próximos jogos, correndo sério risco de rebaixamento, o Bahia enfrenta o Santos, 5º colocado na próxima rodada. O jogo está marcado para o dia 5 de junho, em Santos. Será a penúltima rodada do Brasileirão, 1-1. A última rodada será no dia 12 de junho, contra o Corinthians, atual 3º colocado, em Pituaçu. Né? Então está aí as meninas de aço, né? Tomara que elas se recuperem ainda, que dê tempo ainda, né? Bom, e a próxima notícia, né? A CBF detalha a tabela dos próximos 5 jogos do Bahia na Série A. Partidas estão marcadas para horários noturnos. Você vai saber, então, quais são os jogos. Seguindo o seu protocolo adotado nos últimos anos, a CBF definiu a programação de mais 5 rodadas da Série A, conforme pedidos da empresa responsável pelas transmissões. Dessa vez, a entidade definiu a tabela das rodadas 11 a 15. Todos os 5 jogos estão marcados para horários noturnos, incluindo as 2 partidas com mando de campo tricolor. Então, você vai ver aqui, olha, primeira, nós temos aí, nesse dia 28, Internacional e Bahia, né, no Beira-Rio, às 16 horas. No dia 31, o Bahia joga contra o Santos em casa pelas 8ª de final da Copa do Brasil. No dia 3 de junho, no sábado, às 16 horas, o Bahia pega o Fortaleza, que está fortíssimo de fato, lá na Arena Castelão. E no dia 10 de junho, no sábado, às 21 horas, o Bahia joga em casa contra o Cruzeiro. Depois, no dia 21, numa quarta-feira, às 21h30, o Bahia pega também em casa o Palmeiras. E no dia 24 de junho, no sábado, o Bahia vai enfrentar o Fluminense, lá no Rio de Janeiro. No dia 1 de julho, no sábado, às 18h30, o Bahia pega o Grêmio em casa. E no dia 10 de julho, o Bahia vai para Cuiabá jogar contra o Cuiabá. Às 20 horas, é uma segunda-feira, no dia 10/7. E no dia 16/7, domingo, às 18h30, o Bahia joga a 15ª rodada contra o Atlético Paranaense, lá no Paraná. Então, tá aí os próximos jogos do Esquadrão de Aço. Então, o Bahia, nesse momento, está em 13º colocado, com 7 pontos em 7 rodadas, mas, claro, ameaçado aí por vários times que também têm a mesma pontuação, inclusive o Internacional. Olha só, o Bahia está em 13º com 7 pontos, vai pegar o Internacional, que também está em com 7 pontos, mas está em 15º, né? Devido ao saldo de gols. E o Cuiabá também, né? O Cuiabá, na verdade, o Cuiabá ultrapassa o Bahia, né? Ultrapassa o Bahia, fica em 13º, o Bahia em 14º. Aí, olha, com 7 pontos também o Goiás. Aí, com 6 pontos, vem o Vasco. E o primeiro da zona de rebaixamento é o Vasco, seguido pelo Corinthians, que tem 5 pontos, mas até o Corinthians, que tem 5 pontos, por exemplo, se o Bahia não triunfar, se o Bahia perder, na verdade, pode ser ultrapassado até
pelo 18º colocado. Veja que situação, né? Mas, claro, se o Bahia triunfar, o Bahia vai subir na tabela, pode ficar pelo menos em 12º colocado, né? Porque até a 12ª posição temos assim times com uma pontuação semelhante, né? Por exemplo, até a 12ª posição, por exemplo, o Red Bull Bragantino tem 10 pontos, o Santos 11 pontos em 11º, em 10º está o São Paulo com 12 pontos, em 9º também com 12 pontos o Atlético Paranaense, em 8º com 13 pontos o Fortaleza, em 7º com 13 pontos também o Flamengo, em 6º também com 13 pontos o Cruzeiro, e em 5º lugar, ainda com 13 pontos, Atlético Minas Gerais, também com 13 pontos o Fluminense, em 4º lugar. E olha só, o Grêmio que venceu hoje, o Atlético Paranaense, saiu da 7ª posição para a 3ª posição, fica com 14 pontos, seguido apenas do Palmeiras, que está em 2º lugar com 15, e o Botafogo na liderança com 18 pontos. Né? Então veja que a situação do Bahia, do 10º, né, a partir do 12º, aí você tem, né, umas situações, pontuações também semelhantes, mas considerando a parte de baixo da tabela, a segunda parte da tabela, então o Bahia com 7 pontos vem acompanhado de vários outros times com 7 pontos, até o 18º colocado, que tem 5 pontos que pode ultrapassar. Mas, claro que o Bahia pode sim apresentar um bom futebol, se pelo menos o Paiva fizer o simples, e aí vai conseguir pelo menos, né, no mínimo arrancar um empate lá dentro, né? Aí quem sabe um triunfo. A gente sabe que não é fácil, mas também não é impossível. É isso aí, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades todos os dias, e até o nosso próximo vídeo.